Olá, começa agora mais um Questão de Ordem, o espaço para você conhecer os trabalhos dos vereadores de Rio Preto. Hoje eu converso com o vereador Marco Rilo, do PT. Vereador, muito obrigada pela presença. Vamos começar falando de um assunto polêmico. As comissões especiais de inquérito que foram formadas na casa. Houve uma grande discussão sobre como elas seriam formadas lá atrás, no início do ano. A mesa diretora realizou um ato e tomou uma decisão. Alguns vereadores entraram com recurso na Comissão de Justiça, né? E o parecer da Comissão de Justiça, que era desfavorável a esse grupo de vereadores que entrou com recurso, recentemente foi derrubado. Eles chegaram até a sair de uma sessão, abandonaram uma sessão para não votar e depois conseguiram derrubar esse parecer. Como fica essa situação agora? Olá, tudo bem? Na verdade, quando nós fizemos dezenas de tentativas de abrir a comissão no governo Valdomiro e não conseguimos, as portas estavam fechadas. Inclusive, a Comissão da Saúde nós ganhamos na Justiça o direito dela continuar. E eles, hoje, como nós aceleramos e no recesso, eu protocolei com as assinaturas daquelas pessoas que eu queria. E o presidente da Câmara bancou que só os que assinaram teriam direito, porque há uma controvérsia entre dois parágrafos do regimento. Mas prevaleceu o mais recente, que é por lei constitucional. E o que aconteceu? O Jean Charles, o coronel Jean Charles, bancou isso e nós formamos a CPI e demos prosseguimento. Eles entraram na Justiça, perderam. Aí entraram com parecer, perdeu na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça deu por 2 votos que a gente deveria continuar. O que ocorreu? Ocorreu que eles, na primeira sessão da votação, eles não tinham 9 votos. Não tinha acertado com a Carolina ainda. E agora acertou. Então, eles vieram para plenário, saíram, abandonaram, e nessa sessão, como eles já tinham garantido 10 votos, aliás, que depois o Lagoeiro, o Zé da Academia, desistiu, e eles assim mesmo conseguiram derrubar. Agora está em impasse, porque eu quero ver a palavra deles, o que vale. Eles falaram no ar, lá no microfone, que eles não querem que prejudique essa CPI. Mas, na verdade, se eles entrarem com uma representação hoje, a CPI as 3 estão prejudicadas. E bem como, se eles, depois que o relatório estiver pronto, eles entrarem na Justiça e anular todo o trabalho da CPI, eles anulam o trabalho da CPI, porque eles derrubaram o parecer do presidente. Tudo eles pensam que a gente não enxerga para frente. Agora, vamos ver, nós vamos propor um documento que eles assinam, que as próximas CPIs serão nos procedimentos que está dito no regimento, né? No parágrafo 81. Só que essas 3 vão prosseguir e eles abrem mão de participar da CPI. Acabou. Se eles fizerem isso, nós somos respaldados legislativamente e juridicamente. O senhor é presidente de 2 dessas CPIs que foram questionadas e relator da outra. Vamos falar um pouquinho sobre como elas estão. Como está a Comissão Especial de Inquérito do Auxílio Atleta? A Comissão de Inquérito do Auxílio Atleta, apesar dela caminhar aceleradamente, ela ainda está longe de concluir, porque você não imagina o que é o Auxílio Atleta. O Auxílio Atleta é um emaranhado de corrupção, um emaranhado de gente que arrancou dinheiro sem fazer nada, parentes, paternalismo, nepotismo, gente devolvendo dinheiro, gente pegando dinheiro de atleta para pagar a república, para comprar material, tudo mentira, tudo forjado para sugar. E isso aí não é brincadeira, não. É em torno de 9 a 10 milhões a cada ano que se passou. Então é muito dinheiro. Ela, apesar dela estar avançada, mas é que está mais adiantada é a do lixo, pelos dados já levantados. Na do Auxílio Atleta, vocês têm colhido depoimentos de testemunhas e até de alguns investigados. Olha, ainda ninguém foi chamado como réu.
Todos foram chamados como testemunha. Ontem, por exemplo, nós pegamos um Elielton que veio como testemunha, mas hoje ele já é réu, porque ele mentiu. Ele contou uma série de mentiras que nós já tínhamos os dados dele. Ele foi auxílio atleta e era motorista da secretaria. Então, tudo isso, ele mentiu. Então, ele agora, além dele ser chamado novamente como réu, ele vai ser processado por mentir para a comissão. Testemunha não pode mentir. E tem mais uma série de gente que mentiu. Agora nós vamos começar, eu acredito, no começo do mês, porque nós temos 23 dias para liquidar. Nós vamos chamar as pessoas acusadas. Agora começa a chamar os acusados. Inclusive os 5 ex-secretários, que é o Marinho, Paulo Palmeiras, a Creia, o Júnior e o Fernando. Vereador, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre as outras comissões especiais de inquérito. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco você continua acompanhando Questão de Ordem com o vereador Marco Rilo. Voltamos já. O Aedes aegypti é um mosquito que se originou a partir da África, mais precisamente do Egito, e se adaptou plenamente na área urbana. Ele tem um hábito antropofílico, ele se alimenta de sangue principalmente. A fêmea se alimenta de sangue para poder amadurecer os seus ovos. Ele tem uma capacidade de adaptação ao meio urbano e no convívio com o homem, que é a sua principal fonte de alimentação, o sangue humano. Voltamos com o programa Questão de Ordem, o espaço para você conhecer melhor o trabalho dos vereadores de Rio Preto. E agora eu continuo conversando com o vereador Marco Rilo, do PT, que faz parte de 3 comissões especiais de inquérito aqui na casa. Vereador, a gente já falou um pouco sobre a Comissão Especial de Inquérito do Auxílio Atleta, mas o senhor citou no primeiro bloco que a mais avançada é a CEI do lixo. Como estão os trabalhos? Olha, os trabalhos da CEI do lixo, nós já ouvimos todas as pessoas envolvidas no contrato por parte da prefeitura. Já tivemos pessoas esclarecendo, tivemos pessoas denunciando e já fizemos acompanhamento em campo. E realmente é uma vergonha o que está acontecendo que aconteceu com o lixo no governo do Valdomiro. Agora, eu acredito que nós vamos arrematar fazendo um trabalho no Ministério Público, que o Ministério Público, por uma representação que eu fiz, o Ministério Público tem todos os documentos, os relatórios de produção, de tudo. Então, dali nós vamos concluir, aí chamaremos, sim, o Klinger, a Construeste, quem de direito lá para apresentar, para explicar por que não houve fiscalização, por que aconteceu as barbaridades que aconteceram, que não dá para detalhar aqui agora, porque não tem tempo. Mas é um crime o que foi feito no lixo de São José do Rio Preto. Dessas duas que a gente já falou, o Auxílio Atleta e o lixo, o senhor é presidente. E o senhor é relator também da CEI das obras anti-enchente. Como está o andamento dessa comissão? Essa comissão ela já levantou os documentos, as medições, tudo. Mas, como é uma obra enterrada, nós precisamos de peritos. E a gente está providenciando, inclusive, a Faculdade Dom Pedro, não a Faculdade Dom Pedro, mas um professor da Faculdade Dom Pedro ficou de nos indicar um perito para dar o preço para ser contratado. Então, ela já está no estágio de peritagem. Nós estamos com o contrato, com os dados na mão, só assim nós começaremos a questionar
o ex-secretário o Calças e a fiscalização de uma forma geral. Talvez a gente chame até o prefeito, o ex-prefeito Valdomiro Lopes, para depor. E depois, no fim de tudo isso, a intenção é encaminhar tudo ao Ministério Público, de todas as comissões? Olha, não, existe um fator aí. Existe 2 vereadores da CPI do Auxílio Atleta, que são vereadores e estavam no mandato quando ocorreu as irregularidades. Eu não sei, eu não sou relator, mas eu acho que poderá até ser pedido de cassação deles. E o processo vai para a coisa. O Valdomiro vai ter a do lixo, vai ser um processo, né, em que vai para o Ministério Público para torná-lo inelegível, inclusive ressarcir os cofres públicos do prejuízo que levou com o gasto inútil com o lixo e por não ter fracionado o escopo do contrato para fazer várias licitações. Tudo isso deu prejuízo. Olha, no mínimo aí, eu acredito que deu um prejuízo aí de 30%. Só de não ter desmembrado, segundo o Observatório Social, levou mais de 10% de prejuízo no mercado. E fora o que a gente sabe que foi pesado sem fiscalização, fora a destinação errada, lixo, o resíduo não perecível que poderia ser reciclado foi enterrado no aterro sanitário e vai contra as determinações do CONAMA. Tem uma série de coisas aí que eles vão ter que esclarecer e isso vai ser proposto para eles devolver e a inegibilidade do Valdomiro e de mais quem estiver envolvido. O senhor, durante muito tempo, foi oposição quase que sozinho aqui na Câmara de Rio Preto. Hoje já não se diz mais oposição, o senhor diz que analisa a postura ainda do prefeito Edinho para se posicionar em cada projeto. E um grupo de vereadores aliado ao ex-prefeito Valdomiro Lopes, hoje é nomeado, podemos dizer, como uma oposição. Como o senhor vê essa movimentação na Câmara hoje? Olha, os vereadores do Valdomiro, eles foram feridos de morte com essa determinação do prefeito, do presidente da Câmara, Coronel Jean Charles, que toda a CPI, quem assinar, participar. E isso já foi mortal, porque era uma forma deles se valorizar na Câmara, bloqueando as CPIs. E eles vão voltar a bloquear as CPIs novamente. Ou eles bloqueiam ou eles participam. Deles ter se direcionado para esse governo, isso aí era natural e lógico, porque existe um mandato ideológico, aquele mandato que tem uma missão, que é o meu caso, que é o caso do Pupo, que é o caso do Jean, era o caso da Celi, da Claudinha, da Márcia. Existe o mandato fisiológico, é aqueles que vivem do favor. Aqueles não têm discurso, não tem bandeira, não tem nada, a favor. Então eles iam tudo migrar para o governo mesmo. E o governo, diga-se de passagem, esse secretário do governo aí, o Moretti, o que ele fez? O Moretti abriu as pernas do governo, encheu ele de cargos para eles votar. Quer dizer, é um negócio fisiológico, ruim. Eu não gosto disso. Eu gosto de votar as coisas boas e auxiliar nas coisas boas. Agora, quando vem... Você sabe que no bojo de projeto sempre vem marotagem. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. Tem um projeto aí que acaba com os núcleos jurídicos das secretarias. No meio disso vem que libera o representante da rádio educativa sem diploma de jornalista. Você vê, uma pegadinha no meio. Se eu não leio, se outro não lê, a Márcia não lê e pede vista, ia passar. Então, é isso que você tem. Você é vereador para estar ali equalizando a coisa. Ninguém quer prejudicar prefeito, principalmente quando você prejudica um prefeito e prejudica a cidade. Agora, eu não admito corrupção.
Não admito corrupção de jeito nenhum. Eu já tive problemas, com o Edinho dá para acertar, a gente chama, liga, conversa, está acontecendo isso. Dá para conversar. Valdomiro não tinha jeito. Agora que a Câmara ia ser fisiológica, ia continuar fisiológica, e 2 novos que entrou aí são fisiológicos, do mesmo jeito que o grupo estava lá, eles foram aderindo já. Eu não vou mencionar o nome aqui para não ser deselegante, eu falo muito no plenário. Mas se tornou uma Câmara, na sua maioria, fisiológica. Muito obrigada pela presença, vereador. Você acompanhou o programa Questão de Ordem, hoje com o vereador Marco Rilo. O Questão de Ordem é um espaço para você conhecer melhor os trabalhos dos vereadores de Rio Preto. Acompanhe a TV Câmara também nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook como Câmara Rio Preto e no YouTube como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.